24 milhões de reais, o nome de Ratinho, e o Banco Master de Daniel Vorcaro. Esses três elementos estão nos mesmos documentos. Documentos enviados pela Receita Federal à CPI do crime organizado. Documentos que a Folha de São Paulo revelou na quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. E o SBT ainda não disse nada. Antes de Ratinho, já tinha chegado o nome de Patrícia Abravanel e do marido dela, Fábio Weingarten. Agora é o próprio Ratinho. O apresentador principal da emissora, o rosto mais reconhecível do SBT. O homem que aparecia na tela vendendo o CredCesta, o cartão de crédito consignado do Banco Master voltado para servidores públicos, enquanto as empresas do seu grupo Massa recebiam 24 milhões de reais do mesmo banco. Isso não é especulação. Está nos documentos da Receita Federal que foram à CPI. A gente vai te contar tudo. Quem são as duas empresas do grupo Massa que receberam esse dinheiro? O que é o CredCesta e como Ratinho vendia esse produto na televisão para os servidores públicos do Paraná? O que mais está na lista de pagamentos do Banco Master que a Receita Federal entregou à CPI? Por que o silêncio de Ratinho até agora comunica mais do que qualquer nota poderia comunicar? E o que o tamanho dessa lista revela sobre a estratégia de Vorcaro de comprar influência em todos os setores ao mesmo tempo? Antes de seguir, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Essa investigação está se expandindo de uma forma que a imprensa tradicional ainda está tentando processar. Deixa o like antes de continuar. E nos comentários me diz, você acredita que Ratinho vai se pronunciar sobre esses 24 milhões ou vai ficar em silêncio? Comenta aqui embaixo. Vamos ao que realmente importa. Para entender o peso do que está sendo revelado, é preciso entender o que é o CredCesta e qual era o papel de Ratinho dentro desse produto. O CredCesta era um cartão de crédito consignado do Banco Master, voltado especificamente para servidores públicos. A proposta era simples. O servidor contratava o cartão. O desconto das parcelas saía direto da folha de pagamento. E a publicidade desse produto chegava ao público-alvo, através de um rosto que o servidor público brasileiro reconhece há décadas. Ratinho foi garoto propaganda do CredCesta. Aparecia na televisão promovendo o produto. E durante esse período, conforme mostram os documentos enviados pela Receita Federal à CPI do crime organizado, as empresas do Grupo Massa receberam 24 milhões de reais do Banco Master. O detalhe que a nota do Grupo Massa divulgada à Gazeta do Povo tenta separar é que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, não faz parte do quadro societário das empresas Massa Intermediação e Gralha Azul Empreendimentos e Participações, que são as duas empresas que receberam o dinheiro. A nota diz que a atuação do grupo não se confunde com a conduta de terceiros com os quais manteve relações contratuais. Mas o que os documentos mostram é o seguinte. A Massa Intermediação e Assessoria Empresarial, empresa ligada diretamente ao apresentador Ratinho, recebeu 21 milhões de reais do Banco Master entre 2022 e 2025. A Gralha Azul, Empreendimentos e Participações, também pertencente ao Grupo Massa, recebeu 3 milhões de reais em 2022. Total, 24 milhões de reais. O banco que pagou esses 24 milhões ao Grupo Massa foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025, um dia depois que Vorcaro foi preso pela primeira vez no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para Malta com destino final em Dubai, em um de seus jatinhos. Mas espera, tem mais. Ratinho não é o único nome da comunicação brasileira que aparece nos documentos enviados pela Receita Federal à CPI. O jornalista Léo Dias também está na lista. Segundo o relatório do COAF, divulgado pelo Estadão na quinta-feira, dia 9 de abril, uma empresa de Léo Dias recebeu pelo menos 9,9 milhões de reais diretamente do Banco Master em 6 pagamentos realizados entre fevereiro de 2024 e maio de 2025. Além disso, outros 2 milhões de reais chegaram ao jornalista por meio de uma empresa que teve aportes do Master como principal fonte de receita. O jornalista afirmou por meio de nota que os pagamentos se referem a um contrato de publicidade com o Will Bank, que fazia parte do conglomerado do Master e foi liquidado pelo Banco Central. Mas o que chama a atenção não é apenas o valor, é o padrão. Ratinho não fez críticas sobre o escândalo do Banco Master no período em que recebia esse dinheiro. Léo Dias tampouco. Duas figuras com audiências gigantescas na comunicação brasileira. Duas figuras que deveriam ter toda a razão para cobrir um escândalo de tamanha magnitude. E as duas em silêncio sobre exatamente o banco que pagava as suas empresas. Isso não é coincidência. É o resultado de uma estratégia. Se o que você está acompanhando aqui tem valor para você, o Super Thanks aqui embaixo é o jeito mais direto de apoiar essa cobertura independente. Esse canal não tem pauta comprada. Não tem assessoria por trás. Qualquer valor que você puder faz diferença real. Agora vamos ao tamanho completo da lista de pagamentos que a Receita Federal entregou à CPI. Porque o que está sendo revelado vai muito além do SBT. Os documentos enviados à CPI do crime organizado mostram uma rede de pagamentos que abrange figuras do direito, da política, do governo e da comunicação que não tem precedente na história recente do Brasil. A revista Fórum apurou que o total de recursos que o Banco Master distribuiu ao longo de sua operação, em forma de pagamentos declarados à Receita, saiu de 1,53 milhões de reais em 2023 para 41,7 milhões de reais em 2025. No total, mais de 65,8 milhões de reais foram distribuídos ao longo do período.
Os nomes que aparecem na lista são de um espectro político que vai de um extremo ao outro. Michel Temer, ex-presidente da República, recebeu 10 milhões de reais pelo seu escritório de advocacia em 2025. O próprio Temer confirma ter recebido o dinheiro, mas afirma que a quantia foi menor, 7,5 milhões, e que prestou serviços de mediação. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, recebeu 14 milhões de reais por meio da Polaris Consultoria, sua empresa. Mantega diz que prestou consultoria econômica e que não tinha conhecimento de irregularidades no banco quando assinou o contrato. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central nos primeiros mandatos de Lula e ex-ministro da Fazenda do governo Temer, recebeu 18,5 milhões de reais entre 2024 e 2025. Meirelles confirma o contrato de consultoria em macroeconomia e diz ter encerrado o vínculo em julho de 2025. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Justiça do governo Lula, aparece por meio de seu escritório de advocacia, que tem como sócios um filho e a mulher do ex-ministro. 6,1 milhões de reais em pagamentos que começaram em novembro de 2023. O próprio Lewandowski saiu da sociedade em janeiro de 2024, dias antes de entrar no governo. E há ainda o escritório da advogada Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes. Os documentos apontam cerca de 80 milhões de reais em pagamentos ao escritório ao longo do período. Esse dado já havia sido revelado anteriormente, mas aparece novamente nos documentos da Receita Federal à CPI, confirmando a trilha financeira que está no centro do inquérito, conduzido por André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Os nomes políticos incluem ainda Antônio Rueda, presidente nacional da União Brasil, com 6,4 milhões de reais por 2 escritórios desde 2023. ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, com 5,45 milhões de reais por meio da sua empresa de consultoria entre 2023 e 2025. E Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação Social do governo Bolsonaro, com 3,8 milhões de reais em 2025. Weingarten diz que integra hoje a equipe de defesa de Vorcaro. O que torna esse conjunto de pagamentos diferente de qualquer escândalo anterior não é apenas a quantidade de dinheiro. É a abrangência dos setores atingidos: judiciário, executivo, legislativo, comunicação. Uma rede montada para tornar o banco intocável por qualquer ângulo que a investigação tentasse abrir. Essa cobertura existe porque você a sustenta. Se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considere apertar o Super Thanks aqui embaixo. Cada contribuição mantém essa cobertura independente funcionando todos os dias. Agora vamos ao que essa lista significa para as investigações que estão em curso. Daniel Vorcaro está preso desde março de 2026, quando foi detido na terceira fase da operação da Polícia Federal. Ele tenta um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal. E o ministro André Mendonça indicou que existe a possibilidade de não homologação da delação caso o conteúdo entregue por Vorcaro seja considerado insuficiente. Esse detalhe é central para entender o que os documentos entregues pela Receita Federal à CPI representam neste momento. Eles chegam à CPI e à opinião pública por um caminho que não passa por Vorcaro. São os dados que o próprio banco declarou à Receita Federal. São os pagamentos que o próprio Banco Master registrou formalmente. Isso significa que essas informações existem independentemente do que Vorcaro decide ou não contar na delação. Para cada um dos nomes que aparecem nessa lista, os dados da Receita Federal na CPI criam uma pressão de natureza diferente da que existia antes. Já não basta dizer que não há irregularidade. É preciso explicar, nome a nome, empresa a empresa, qual foi o serviço prestado que justificou cada valor. É preciso demonstrar que o contrato com o Banco Master foi algo diferente do que a investigação está sugerindo que foi. O silêncio de Ratinho até agora é o silêncio de quem está calculando o que dizer. A nota do Grupo Massa, que separou o governador Ratinho Júnior das empresas, foi uma nota de proteção política, não de esclarecimento sobre os pagamentos. Nenhum dos dois respondeu diretamente à pergunta central. Quais serviços foram prestados ao Banco Master que justificaram 24 milhões de reais ao longo de 3 anos? Quando essa pergunta não tem resposta direta, o silêncio responde por ela. E a CPI do crime organizado agora tem os documentos. Agora tem os números. Agora tem poder de convocar quem aparecer nesses números para explicar o que foi feito pelo dinheiro que recebeu de um banco que liquidou 50 bilhões de reais de investidores brasileiros. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Cada novo nome que aparecer nessa investigação vai estar aqui antes de qualquer outro lugar. Deixa o like antes de sair. Nos comentários me diz, qual nome dessa lista você acredita que vai ter mais dificuldade de explicar o que fez pelos milhões que recebeu do Banco Master? Comenta aqui embaixo. Quero ler cada análise. E se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considere virar membro do canal. Análises exclusivas antes de todo mundo. O botão de associar está aqui do lado. O Super Thanks aqui embaixo é para quem quer apoiar diretamente essa cobertura independente. Nos vemos no próximo vídeo.